Com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Criança com agenda de adulto, este é o tema do Sobre Todas as Coisas desta noite, que recebe aqui a Raquel, que é mãe da Valentina, que também está com a gente. Temos também a participação da Tarsila e da Fabiola, que é psicopedagoga e está tentando aqui ajudar a gente a entender um pouquinho até onde essa rotina é prejudicial. Bom, mas o Fernando foi conhecer uma escola que vai na contramão do nosso tema. A instituição incluiu no cotidiano das crianças algumas brincadeiras tradicionais de forma lúdica. Os alunos gostam da metodologia, mas mesmo assim tem muito baixinho preocupado com o futuro. Foi aquilo que eu falei. Algumas crianças querem essas atividades extracurriculares. Vamos ver. O que pensam sobre ser criança? Ser criança é brincar e se divertir muito. Eu gosto muito de jogar futebol e jogar videogame. Por enquanto, eu só tenho uma responsabilidade, né? Estudar. É o que eu faço totalmente. E eu foco nos estudos, porque o pai vai decidir meu futuro, se eu vou ser bom na faculdade, no que eu quiser ser. Ser criança é a melhor coisa. Você pode brincar, estudar, ter muitos amigos. Para você brincar e para você curtir a vida, estudar e para se dedicar. Eu adoro ser criança e eu gostaria que isso nunca mudasse. Lidar com a criançada do século XXI é diferente de épocas passadas. Informação, vaidade, consumismo, tecnologia fazem parte do dia a dia de muitos pequenos. Mas na contramão desses avanços, existe uma escola aqui em Goiânia com um projeto pedagógico que busca resgatar as brincadeiras tradicionais de forma bem lúdica. A gente resgata brincadeiras do tempo dos avós, do tempo dos pais, e nós estamos num momento muito bonito da escola, que é o brincar de corda, o brincar de elástico. A gente não nega a tecnologia, a gente trabalha com as crianças a dosagem e associação desses dois pontos, porque a gente precisa acompanhar a evolução do mundo, mas a gente não pode perder a essência. E pelo jeito a criançada adora essas brincadeiras. Eu gosto bastante de pular corda. Na aula de educação física, o professor reveza, às vezes vai brincadeiras modernas que foi inventada atualmente e às vezes a gente faz coisas que tipo o nosso avô brincou, aí é muito divertido. O que você quer ser quando crescer? Eu ainda não sei. Quero ser engenheiro civil. Na verdade eu não tenho certeza porque eu gosto de muita coisa, tipo ser fotógrafa porque meu pai e eu gosto muito de tirar foto, ser cozinheira, ser patinadora profissional, porque é um monte de coisa que eu gosto, então eu ainda não tenho certeza. Eu acho que eu quero ser artista plástico, eu quero ser alguma coisa que eu gosto de fazer, alguma coisa que me torne feliz. Eu quero ser jogador de futebol, mas se não der certo, eu quero ser uma profissão que dá muito dinheiro. Tem algumas crianças que acham que a vida é só diversão, que não acordam para a vida e elas ficam só em jogos, elas vivem mais um mundo virtual do que o real. Segundo o menino ali, algumas crianças não acordam para a vida, né? Você, Tarsila, já pensou o que você vai ser quando crescer? Você pensa, seus pais falam alguma coisa para você? É, assim, mais ou menos, porque eu tenho várias coisas que eu quero ser quando crescer. Uma delas é virar cantora, mas assim, tá cedo, eu né? não consigo, assim, raciocinar direito do que eu vou ser quando crescer. Porque como tem várias oportunidades ainda pela frente, e como eu ainda sou pequena, eu ainda tenho que ver como é que vai ser quando eu ficar adulta. Até para saber a aptidão que ela tem, hoje eu sei que a criança, acho até interessante, a criança tem escola para criança de meses. Ela, onde ela tem acesso a vários instrumentos e aí ela vai crescendo com aqueles instrumentos para ela manifestar o interesse pelo que ela quer. Então, em função disso, não é errado, então, você oferecer. Não, tudo depende da forma como você oferece. Oferecer, minha filha, você quer experimentar, você quer conhecer, vamos conhecer, vai lá na escola e negocia.
Olha, ela vai fazer uma aula experimental, ela vai conhecer, mas é aquilo que eu falei anteriormente, a família, ela não dá essa oportunidade, ela já vai, empolga, matricula, já compra aquele tanto de equipamento e a criança não tem essa oportunidade, vira uma obrigação. E tudo que vira uma obrigação, inclusive para nós adultos, deixa de ser prazeroso. Né? Então, essa a situação que tem ocorrido. As famílias precisam deixar a criança experimentar com leveza, mas não, a matrícula já já te matriculei, e já começa, olha, já matriculei, foi caro, você vai ter que ir, e todo um discurso, né, que impede a criança de manifestar. E até que ponto essa pressão faz bem? Essa pressão não faz bem para ninguém, nem para criança, nem para adulto, né? Porque quando você se sente pressionado, você começa a desenvolver a ansiedade, porque eu tenho que ir, eu tenho a obrigação de ir para não decepcionar. Isso não cai naquela vertente que o pai quer sentir orgulho do filho? Sim, eu atendi uma criança que ela falou o seguinte, é campeão de karatê. A cada vez que ele tem uma ascensão no esporte, o pai posta em todas as redes sociais, orgulhoso. Ele falou, como que eu posso dizer para o meu pai que eu não gosto do karatê? Ele posta, eu tenho que continuar. E essa criança falava, eu tenho que continuar, eu não posso decepcionar meu pai, eu tenho que dar certo, em lágrimas. Mas sem coragem de falar para o pai, porque o pai, a cada vez que ele postava e colocava meu filho é um orgulho, ele impedia a aproximação do diálogo. Então, eu encontro pais que querem realizar nos seus filhos. O sonho era fazer balé, não teve oportunidade, põe a filha no balé. É o sonho do pai. Eu conheço pais que colocam o filho para serem atletas ou para kart, aquilo, quer realizar o seu sonho no filho. Cada um é cada um. O pai tem que trabalhar as suas frustrações, os seus desejos, as suas vontades e acompanhar o filho. De repente, o esporte que você escolheu não é o esporte dele. Raquel, você teve o privilégio de poder, num momento da sua vida, deixar de trabalhar o dia inteiro para acompanhar os seus filhos. Mas você admite que isso é um fator que leva também os pais a colocarem essas agendas para os seus filhos? Hoje eu vejo muitos pais falarem o seguinte, olha, eu prefiro que minha criança esteja numa aula de balé, numa escola com mais algumas outras crianças, do que ela esteja dentro sozinha de casa com uma pessoa que eu conheci há alguns meses e que eu tenho que sair e deixá-la lá com ela. Sim, eu conheço muitas mães que pensam desse jeito, né? Que é melhor deixar no local que está aprendendo alguma coisa, atividades lúdicas, do que ficar em casa, né? Mas no meu forma de pensar, o meu filho, por exemplo, ele é muito caseiro. Então, quando ele era pequenininho, eu não pensei em colocar ele num berçário para ele não ficar em casa. Eu preferi deixar ele em casa. Mas eu tenho o privilégio também de ter uma pessoa que está há muitos anos comigo, né? Então, eu tenho essa facilidade também. E tive a oportunidade de ficar meio período com eles, né? Que foi uma escolha difícil para mim também, que eu trabalhava o dia todo, né? E para mim foi difícil de eu largar o trabalho para cuidar das crianças, ainda mais no dia de hoje, né? Que a mulher tá conquistando várias coisas, você optar por isso, né? Mas eu sim, pela experiência que eu tive, eu gostei muito. Eu acho assim que se pudesse, né? Eu acho que as outras mães também poderiam fazer isso. Agora, pode falar. Não, pode terminar. Uma coisa que eu observei depois que eu parei de trabalhar, talvez seja até interessante falar, até a Fabiola também comentar, que parece que a criança torna-se também dependente da gente. Você está com ela o período todo, ajudando nas tarefas, né? Falando que hora que tem que fazer as coisas, a criança também se torna um pouco dependente. Então você tem os dois lados. Tem um lado favorável de você estar perto, mas você também tem que saber dosar que tanto você vai ter que ajudar a criança. Você me fez lembrar uma situação que eu fiz o contrário. Quando meu filho mais novo tinha 9 anos, eu comecei a trabalhar o dia inteiro. Eu sempre trabalhei meio período. E eu lembro que as pessoas próximas a mim disseram, graças a Deus, ela vai trabalhar o dia inteiro. Porque eu disse que eu era uma mãe que sufocava, que eu estava o tempo inteiro. Então, eu acho assim que é muito sofrido, porque os pais são hoje muito cobrados. A gente vive um mundo globalizado em que
as pessoas lutam por um espaço no mercado. Eu acredito que os pais acham o seguinte: eu tenho que preparar meu filho para que ele enfrente esse mercado de trabalho competitivo que está aí, né? Então, se você não oferece, a impressão que a gente tem é que você está deixando o seu filho perdendo alguma coisa. Eu até entendo quando você fala, Fabíola, mas perdendo o quê? Se a gente pensar realmente no emocional da criança, talvez o importante fosse ela viver cada uma dessas fases, a importância da brincadeira, etc. Mas ela também, se ela chegar na fase adulta e não está no mercado competitivo, se ela não estiver preparada para esse mercado, também vai ficar diferente, né? Mas aí entra a dosagem. Acontece que nós estamos tão preocupados com esse futuro que a gente está vivendo o futuro. Nós temos que viver o agora. E eu preciso ir dosando. Então, essa criança pequenininha, o que eu vou oferecer para ela? Eu vou, na educação infantil, eu vou oferecer a psicomotricidade, uma natação, para que ela possa ser desenvolta e se defender. Depois ela entra no ensino fundamental, o que eu posso mais oferecer para ela? Vamos conhecer os esportes. Tem um outro esporte, porque natação ela já se defende. Ela quer continuar a natação, ela quer conhecer outro. Aí depois, aí vai ter um momento dela conhecer outra língua, né? Ela precisa estar fortalecida na escola curricular para poder ingressar em outras atividades. Só que nós estamos vivendo um mundo do futuro. É como se a criança pequenininha tivesse que ser preparada até os 10 anos para a vida adulta. Eu acho que é isso que preocupa. Vamos dosando, vai inserindo aos poucos, né? Essa criança, ela tem um tempo. Se de repente ela não conseguiu, no primeiro momento, se interessar por outra língua, vai chegar um momento que ela mesma vai pedir, porque ela vai sentir a falta, a necessidade. Quantos adultos aprenderam outras línguas já na vida adulta, né? As crianças estão ingressando na universidade aos 15 anos. Será que aos 15 anos eu sei o que eu quero ser para a vida toda? Será que eu tenho maturidade para entrar na universidade, conviver com adultos? A liberdade, porque o ensino médio é tão rigoroso, aí de repente ela entra na faculdade, ela que faz o horário, ela tem ali o momento com os amigos numa praça, ela tem maturidade para enfrentar o que a universidade, a liberdade que a universidade oferece. Por que tanta pressa? Por que nós estamos entrando nessa correria da vida com as nossas crianças tão pequenininhas? Vamos ver o que as crianças pensam dessa agenda. O Fernando foi, né, Fernando? Conferir em outra escola. Em outra escola, conferir outras crianças, agendas de outras crianças. Vamos ver. O ensino regular faz parte da base de aprendizagem das crianças. Mas os alunos de hoje querem mais, muito mais. As férias acabaram, o ano letivo já começou. Agora a criançada tem de estudar. Obrigações e atividades fora da escola também fazem parte do dia a dia dos pequenos. Eu faço futebol, mas é só às vezes. Natação eu tenho que fazer. Eu faço inglês porque eu quero sair, eu quero ir para outros países e conseguir falar com eles. Segunda e quarta eu faço aula de circo. E então eu tenho que fazer a tarefa depois e terminar antes de ir, porque para ficar fazendo depois é difícil, porque eu fico praticamente a tarde inteira lá. A professora faz um alerta aos pais. As crianças precisam descansar para ter um melhor rendimento. As crianças hoje a gente observa que elas têm muitas atividades fora, né? Uma outra língua, esporte, música, e isso tem sobrecarregado muito as crianças. Algumas crianças a gente percebe que elas conseguem, mas na maioria a gente percebe muito cansaço. Elas ficam exaustas e isso dificulta na aprendizagem. A pequena Isa, de 10 anos, confessa que detesta ficar sem fazer nada. Folga não é pra ela. É chato ficar à toa, assim, em casa, sem fazer nada. Quando eu tô à toa, assim, eu vou pro meu quarto e leio um livro que eu tô lendo. Lucas já pensa no futuro. Ele almeja até uma carreira profissional para sustentar a nova família nos próximos anos. Eu me esforço o máximo para estudar, porque quando eu crescer eu vou querer ser juiz. Porque quando eu crescer no futuro eu tenho um salário bom para poder sustentar meus filhos.
Fabiola, até que ponto esse pensamento no futuro dos pequenos faz bem? Até que ponto esse pensamento pode mexer na cabeça dos meninos? Então, gente, tá vendo como é sério? Nós já fomos crianças, né? Então, assim, a minha geração foi uma geração diferente, né? Mas aos 10 anos, pensar num salário bom para sustentar os filhos, isso aí é uma reprodução de fala de adultos. Não estou dizendo que é uma reprodução de fala do pai e da mãe. Não estou dizendo isso. É dos adultos atuais, do local que eles frequentam. A criança, ela nasce pura, ela nasce inocente, ela é infantil por natureza. Somos nós, adultos, que vamos mudando essa infantilidade, essa pureza. Então, é muito pesado uma criança de 10 anos ter na cabeça dela que ela tem que lutar por uma profissão que dê um bom salário para sustentar os filhos. Aos 10 anos, imagina se essa criança começar a perceber que ela não tem habilidade para isso, ou não vai ter competência para isso. Essa família precisa estar atenta, porque ela precisa de um concurso, né? E se ela frustrar e não passar, eu conheço uma pessoa que já fez 7 vezes o exame da ordem, da OAB, e até hoje não conseguiu. E essa pessoa, ela foi trabalhada para ser um advogado de sucesso pelo pai, ser sucessor do pai. Vocês imaginam como é que ela está lidando com tudo isso? Às vezes a criança realmente não é o objetivo dela, mas algumas já são focadas desde pequenininhas também, sim, né? Elas querem, falam que serão aquilo. Isso. E aí o que precisa? Lembra quando eu usei a palavra leveza? Uhum. Vamos conduzir, vamos dar apoio. Esses dias eu escutei uma criança falando assim, o meu pai me apoia, isso é lindo, mas apoia com leveza, mostrando que às vezes pode acontecer dele não conseguir, que isso não é problema, né? Até na própria escola, às vezes a criança depara com uma reprovação. A criança é um esportista de sucesso e reprova na escola. Uhum. A gente tem que lidar com isso, explicar que muitas vezes isso é uma consequência, que a gente tem que ter tranquilidade para lidar com isso. Eu estou um sucesso no esporte, mas preciso me dedicar um pouco mais na escola. E a reprovação foi feita para aluno. Qual o problema de voltar um ano e depois continuar? Mas muitas vezes a família não aceita isso. Valentina, e você? Você fica cansada quando você chega em casa? Como que é seu dia a dia? Quando eu chego do balé, às vezes, eu fico bem cansada, mas aí eu lancho, aí depois eu descanso um pouco, aí eu vou fazer minhas tarefas quando não dá tempo para fazer. E quando eu saio do balé, também às vezes eu não fico cansada, e eu vou brincar um pouco. E você, Tarsila? Seu dia a dia, como que é? Assim, como eu tenho todo dia na semana, eu tenho uma rotina diferente. Na segunda-feira, eu vou para a escola, depois a minha madrinha me ajuda a trocar de roupa para eu ir para minha outra escola à tarde. Lá eu faço teatro, circo, aí depois a minha mãe me busca e eu vou para casa, só que eu não posso brincar. Na terça-feira, eu acordo, faço a mesma coisa. Só que aí eu visto a roupa do balé, vou para minha escola à tarde. Na hora do balé, eu vou pro balé, depois troco de roupa. Aí na quarta-feira, a mesma coisa. Só que no final da aula, eu vou para minha aula de violino e de flauta doce. E você gosta? Gosto. Muito? Você gosta dessa rotina? Gosto. É meio cansativo, mas eu gosto, porque só na sexta-feira, depois das tarefas, que eu posso brincar, e no domingo até as 4 horas. Ficar à toa você não gosta, não? Ficar ali sem fazer nada, vendo TV? Ficar sem fazer nada é muito ruim. Nós vamos para mais um intervalo, daqui a pouco a gente vai conhecer alguns jovens talentos, crianças que demonstram ter mais talentos que adultos. Voltamos já já. Vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul.